Terça-feira, dia 3 de junho, e a semana começa quente no noticiário do Botafogo. O time segue em preparação intensa e com muita coisa acontecendo nos bastidores, e o torcedor já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Será que o elenco atual dá conta de brigar por títulos? Porque se já existem lacunas claras hoje, imagina com a possível saída de alguns nomes importantes. O recado é direto. O Glorioso precisa contratar e contratar certo se quiser ir longe nesta temporada. Ontem o clima foi movimentado no Espaço Lonier. Rolou treino, teve presença da imprensa e até entrevista com alguns dos principais nomes do time. O técnico Renato Paiva falou sobre o processo de evolução do time. O goleiro John destacou o peso da camisa alvinegra e o capitão Marlon Freitas demonstrou toda a motivação do elenco para o Super Mundial que vem aí. O ambiente é de confiança, mas também de alerta. O Botafogo precisa estar pronto, principalmente porque a temporada ainda reserva confrontos muito pesados. No treino de ontem, apenas os jogadores que não atuaram os 90 minutos contra o Santos foram a campo. Os titulares ficaram na parte interna fazendo trabalho regenerativo. Cuiabano com desconforto muscular foi ausência. Já Marçal e Igor Jesus trabalharam separados, aprimorando a parte física e podem pintar como novidades contra o Ceará. Bastos também apareceu no gramado, fez até uma graça com a bola. Ele ainda se recupera de lesão, mas deve viajar com o grupo para a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Durante o papo com a imprensa, Renato Paiva foi direto. Disse que sabia que o começo seria complicado, mas sempre acreditou no seu trabalho e no potencial do elenco. Reforçou que o grupo passou por mudanças com muitos jogadores novos chegando e que esse processo de adaptação leva tempo. Mas o treinador acredita que o time tem qualidade e que agora é momento de nivelar o desempenho dentro e fora de casa? No Brasileirão, por exemplo, os jogos fora têm atrapalhado muito a campanha. Se o rendimento em casa se repetir longe do Newton, Santos a história pode mudar. O goleiro John não fugiu da responsabilidade. Falou que o Botafogo entra como favorito em qualquer competição que disputa por conta da camisa pesada e da qualidade do grupo. E mesmo reconhecendo o desafio enorme de encarar o Paris Saint-Germain no Super Mundial, deixou claro que ninguém está lá por acaso. O time conquistou a vaga com méritos e agora é hora de sonhar alto. Já Marlon Freitas destacou o quanto esse momento é especial, especialmente com o novo formato do torneio, e reforçou o compromisso do elenco em honrar a camisa alvinegra. Mas não dá para viver só de discurso. É preciso agir. E aí entra a figura do John Textor. O clube já deu sinais de que pode perder peças importantes como Igor Jesus e Cuiabano. O Jair também pode sair, mas ao menos há reposições sendo trabalhadas com Bastos e Caio Pantaleão. Só que o setor ofensivo é onde mora a maior preocupação. O time já sente falta de alternativas e sem Igor Jesus a situação fica ainda mais crítica. Tem especulação sobre o Gregory indo para o Allianz Time do técnico Arthur Jorge, e isso só reforça a urgência de reforços. Há negociação avançada com Álvaro Montoro, um jovem de apenas 18 anos que já está no Rio. Mas sejamos honestos, é muita responsabilidade colocar todas as fichas em um garoto. Só se ele for um novo Hendrick ou Estevão da vida. Pode até surpreender, claro, mas o Botafogo precisa de certezas, não só apostas. Ainda mais com uma sequência pesada de competições Libertadores, Copa do Brasil, Super Mundial e Brasileirão. O torcedor está certo em cobrar, o primeiro semestre teve investimento, mas agora é o momento de ser cirúrgico nas escolhas. Pensando na Copa do Brasil, por exemplo, o confronto contra o Red Bull Bragantino exige um time com mais profundidade. O Bragantino pode não ter um elenco estrelado, mas é organizado e competitivo, e o Botafogo precisa estar pronto. E isso vale também para o restante da temporada. Passar pela LDU com o elenco atual pode ser possível, mas pensando em fases mais avançadas contra adversários como Atlético Nacional, São Paulo, River Plate ou Palmeiras, a exigência aumenta. Sonhar é bom, mas só com um elenco forte é que o sonho vira realidade. Renato Paiva está dando uma cara ao time. O torcedor já começa a ver padrão de jogo, organização, evolução. Mas sem reforços, o técnico não pode fazer milagre. E a diretoria precisa entender que o Mundial é importante, mas a temporada segue depois dele. O Brasileirão volta em 14 de julho, com clássico contra o Vasco em São Januário. E o Botafogo precisa voltar forte com gás total, com elenco completo e reforçado.
porque só assim vai brigar por títulos de verdade. E o cenário não para por aí. Existe ainda um ponto que preocupa muito a comissão técnica e também a diretoria: o desgaste físico do elenco. Quando o calendário começa a apertar com viagens internacionais, jogos decisivos em sequência e a exigência de manter desempenho nas três frentes, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, o grupo precisa ser robusto e equilibrado. Não adianta ter só 11 titulares. Precisa de banco forte de alternativas que entrem e mantenham o nível. E hoje, sinceramente, o Botafogo ainda não tem isso com folga. O torcedor sabe. A gente vê no banco alguns garotos com potencial, mas que ainda não tem rodagem. E o torcedor não quer mais repetir a história do segundo semestre do ano passado? Não quer ver o time derreter quando mais precisa? Não quer ver jogador desgastado, improvisação em campo ou apostas que não se confirmam? A cobrança sobre o Textor vem justamente por isso. Porque se ele quer que o Botafogo seja protagonista, não pode agir como coadjuvante na hora das contratações. E o momento é esse. É agora! Você vê, por exemplo, times como Palmeiras e Flamengo se movimentando cedo no mercado. Já estão preparando seus elencos para o mata-mata das competições continentais? Já estão buscando jogadores que cheguem e resolvam. E o Botafogo não pode ficar para trás. Se quer ser grande, precisa pensar como grande. Não adianta se classificar para o Mundial, disputar o torneio com raça e depois cair na primeira fase da Copa do Brasil por falta de peças. Isso sim seria imperdoável. O planejamento precisa ser coerente com a ambição e nem estou falando que o Botafogo tem que sair gastando loucamente. Não é isso. O que o torcedor pede, e com razão, é inteligência nas escolhas. Não adianta trazer mais um monte de apostas estrangeiras que vão precisar de adaptação de tempo de minutos. O torcedor quer jogador pronto. Alguém que chegue com impacto imediato, que conheça o futebol brasileiro, que entenda o tamanho do clube e vista a camisa com personalidade. Não é só sobre gastar, é sobre gastar certo. E falando em gastar certo, a situação do setor ofensivo é urgente. Sem Igor Jesus, o Botafogo perde uma referência importante no ataque. É um jogador que segura bem a bola, ajuda na recomposição. Tem faro de gol e vinha sendo fundamental nas partidas mais difíceis. Perdê-lo sem uma reposição à altura seria um erro estratégico grave. E o torcedor sabe disso. O nome do Álvaro Montoro é interessante, mas ninguém aqui vai colocar a responsabilidade de Libertadores e Mundial nas costas de um garoto. Isso seria até injusto com o próprio jogador. Outro ponto que não pode ser ignorado é a janela de transferências que se aproxima. Times europeus e árabes vão começar a bater na porta, vão olhar para os destaques do Botafogo. E se o clube não se mexer, pode perder mais do que só o Igor Jesus. Pode perder o equilíbrio do time. E aí, tudo que foi construído até agora vai por água abaixo, porque o futebol não perdoa a desorganização. Se enfraquecer no momento errado é o mesmo que abrir mão de tudo, é dizer que não está pronto para competir em alto nível. Renato Paiva vem fazendo um trabalho consistente. Isso é visível. O time ganhou padrão, ganhou forma. Está mais consciente com a bola, mais competitivo sem ela. A transição ofensiva melhorou, o time está mais compacto e vem conseguindo controlar melhor os jogos. Mas o treinador sozinho não segura o rojão. Ele mesmo falou, o time precisa nivelar o que faz em casa com o que faz fora. E para isso precisa de elenco, precisa de peça de reposição, precisa de jogadores com capacidade de mudar o jogo e isso só vem com reforço. Não é exagero dizer que o Botafogo vive um momento histórico. Nunca o clube esteve tão perto de disputar um Mundial desse porte. Nunca houve tanta expectativa em torno de um elenco que, se bem ajustado, pode escrever a um capítulo inesquecível da história alvinegra. E esse tipo de oportunidade não aparece toda hora. Ou você agarra com tudo, ou vê outros passando na sua frente. E o torcedor já sofreu demais para aceitar passivamente mais uma frustração. O jogo contra o Ceará nesta quarta-feira é importante. Sim, é mais uma chance de somar pontos no Campeonato Brasileiro, de manter a boa fase e dar ritmo aos jogadores que podem ser utilizados no Mundial. Mas a cabeça do torcedor já está em julho, já está nos Estados Unidos, já está na Libertadores, já está na sequência pesada que vem aí. A expectativa é enorme e a torcida que sempre fez sua parte agora quer ver resposta de quem comanda. E sobre o comando, o torcedor está dividido?
Tem quem defenda o Textor com unhas e dentes, dizendo que sem ele o clube ainda estaria na segunda divisão sem estrutura, sem visibilidade. Mas tem também quem critique com força, dizendo que falta transparência, que falta ousadia, que falta compromisso com o torcedor. No fim das contas, o que todo mundo quer é resultado, e resultado só vem com time forte, com investimento, com comprometimento de quem está no topo da pirâmide. A pressão é grande sim, mas é também uma chance de ouro. O Botafogo pode se consolidar como protagonista no futebol sul-americano, pode brigar com os maiores, pode voltar a sonhar com títulos de expressão, mas para isso precisa agir como grande. E agir como grande é se antecipar às saídas, é contratar com critério, é fortalecer o grupo e blindar o elenco. O momento pede atitude, pede pulso firme, pede visão de futuro. O clássico contra o Vasco depois do Mundial será outro termômetro. O retorno do Campeonato Brasileiro em São Januário será intenso. Clássico nunca é jogo fácil. E o Botafogo precisa voltar com tudo ainda mais, sabendo que cada ponto vai fazer diferença no final da tabela. E se o objetivo é brigar lá em cima, se o objetivo é encostar no topo e garantir vaga em todas as competições de novo no ano que vem, o planejamento não pode errar. Não pode haver brecha. Hoje o torcedor alvinegro vive um misto de empolgação com cautela. Está feliz com o que vê em campo, com a postura do time, com o discurso alinhado entre jogadores e treinador. Mas está de olho, está esperando a atitude da diretoria, está esperando reforços de verdade. Ninguém quer viver de promessas. Ninguém quer ver o time chegando longe e ficando pelo caminho por falta de profundidade no elenco. O momento é de cobrança sim, mas também de confiança. Porque se fizer o que precisa ser feito, o Botafogo pode sim sonhar grande, e se for para sonhar, que seja com o pé no chão, com estratégia, com inteligência. O torcedor está fazendo sua parte, lotando o estádio, apoiando, comprando camisa, vivendo cada jogo com intensidade. Agora é a vez do clube retribuir. É hora do Botafogo mostrar que aprendeu com os erros do passado e está pronto para dar o próximo passo. E esse passo, meus amigos, começa com reforços, com contratações pontuais, com jogadores que cheguem para resolver, porque só assim o Glorioso vai poder encarar o PSG, o River, o São Paulo, o Bragantino e quem mais vier pela frente de igual para igual. O tempo é agora. As decisões estão sendo tomadas neste exato momento. E o que for feito nos próximos dias vai refletir diretamente no que vamos ver em campo nos próximos meses. O Botafogo não pode mais vacilar. Não pode esperar. Por quê? O futebol, como a gente bem sabe, não perdoa quem cruza os braços. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O universo do futebol mundial ganhou um novo e inesperado capítulo após as recentes declarações de Ronaldinho Gaúcho, ícone do esporte e referência para gerações de jogadores. Em uma entrevista que rapidamente viralizou nas redes sociais, o craque mostrou simpatia e fez elogios surpreendentes ao Botafogo, clube carioca que tem passado por uma fase de reconstrução e busca se firmar novamente entre os grandes do futebol brasileiro. As palavras do ex-camisa 10 não passaram despercebidas e já começam a gerar especulações e burburinhos que ecoam até a Europa, despertando o interesse de torcedores, imprensa e agentes do futebol. Ronaldinho, conhecido por seu carisma e visão privilegiada do jogo, destacou a garra e o potencial do Botafogo em se tornar um protagonista novamente no cenário nacional e até internacional. O Botafogo tem uma história muito forte, uma torcida apaixonada e vejo um trabalho sério acontecendo nos bastidores. É um clube que pode voltar a brilhar, afirmou o craque, deixando no ar a possibilidade de uma relação ainda mais próxima com a equipe alvinegra no futuro. A declaração em si já causou um frisson no meio esportivo, principalmente porque Ronaldinho sempre manteve uma postura mais neutra quando o assunto era times fora do seu círculo habitual. A repercussão na Europa não foi por acaso. Agentes e clubes do velho continente acompanham de perto os movimentos de grandes nomes do futebol mundial. E o interesse de Ronaldinho pelo Botafogo acende uma luz para possíveis parcerias, jogos amistosos ou até mesmo ações que possam aumentar a visibilidade do clube carioca fora do Brasil.
O fato de Ronaldinho ressaltar o trabalho nos bastidores pode indicar que ele próprio estaria de olho em projetos que envolvam sua imagem e expertise, seja em ações promocionais ou mesmo na formação de jovens talentos. A possibilidade de uma associação entre a estrela e o clube brasileiro é um tema quente nos corredores dos bastidores do futebol. Entre os torcedores, a declaração de Ronaldinho ganhou status de esperança e até uma pitada de sonho. Em grupos nas redes sociais, já circulam mensagens animadas sugerindo que o ex-jogador poderia até mesmo vestir a camisa do Botafogo em algum evento especial ou até ajudar no desenvolvimento das categorias de base. A euforia, claro, ainda é temperada pela realidade. Mas o fato de um ídolo do calibre de Ronaldinho manifestar carinho pelo clube certamente reforça a imagem do Botafogo como uma instituição com potencial para crescer e atrair novos investimentos. No cenário da imprensa esportiva, os jornalistas não param de analisar os possíveis desdobramentos dessa declaração. Alguns especulam que pode haver algum tipo de aproximação oficial acontecendo nos bastidores, enquanto outros veem essa fala como uma estratégia para atrair mais atenção para o Botafogo, em um momento em que o clube tenta consolidar sua recuperação. Independente da verdade por trás dessa movimentação, a repercussão está feita e o nome do Botafogo volta a circular com força nas rodas de conversa do futebol internacional. O que resta para os fãs e apaixonados pelo futebol é aguardar os próximos capítulos dessa história, que começa com um elogio e pode se transformar em algo muito maior. Ronaldinho Gaúcho, com seu carisma e poder de influência, pode ser a chave para abrir novas portas para o Botafogo, colocando o clube em evidência e reacendendo o sonho de dias mais gloriosos. Até lá, o burburinho segue e a torcida alvinegra mantém a esperança viva, acompanhando de perto cada movimentação e cada palavra do craque que, mais uma vez, mexeu com o coração do futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao RJ Sport News! Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!